Pessoal, tudo bem? Esse é o canal Sou Matiz e eu sou a professora Edna e hoje eu tô aqui para falar de raízes. Raiz quadrada, raiz quarta, raiz quinta, enfim, de qualquer índice, tá? Então, primeiro eu vou relembrar aqui 4 raízes quadradas. Alguém me pediu esse assunto, tá? Me fugiu o nome agora, você me desculpa. E aí eu vou ter que pensar o seguinte, como é que eu acho o valor de uma raiz quadrada, de índice, no caso quando não fica escrito, né, índice 2. O que eu procuro numa raiz quadrada é que número vezes ele dá o valor que está lá dentro da raiz. Então, por exemplo, 16. Que número vezes ele mesmo que dá 16? No caso, 4, não é? 4 vezes 4, 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. E é só isso, é um assunto bem simples. Raiz quadrada de 25. Que número vezes ele mesmo que dá 25? Então, no caso, 5, né? 5 vezes 5, 25, ok? Que número vezes ele mesmo que dá 100? Esse é um pouquinho maior, mas é a mesma ideia. Que número vezes ele que dá 100? Vamos pensar. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100, tá? Então, a regra é sempre essa. A resposta que eu vou procurar, ela é um número que é elevado ao quadrado de o número que está lá dentro, né? Então, é 4, por quê? Porque 4 elevado ao quadrado é igual a 16. É 5, por quê? Porque 5 elevado ao quadrado é igual a 25, e assim por diante, tá? Aí eu venho aqui com uma no final, raiz quadrada de menos 36. E aí existe uma regra em matemática que é o seguinte, toda vez que o meu índice for par, não existe a resposta se o radical for negativo. Por quê? Existe algum número elevado ao quadrado que vai dar negativo? Não, regra de potência, todo número elevado ao quadrado é positivo. Então isso aqui, ó, não existe, tá? Então a gente coloca um Ezinho virado e cortado, ou escreve não existe. Esse símbolo aqui, um E ao contrário cortado, significa não existe em matemática, tá? Então toda vez que o índice for par, toda regra de potência, todo número elevado a expoente par fica positivo. Então, se fosse raiz quarta de 36 não existir, raiz sexta de menos 36 não existir, raiz décima de menos 36 não existir. Diferentemente de se fosse uma raiz quinta de menos 36, aí existe. Raiz cúbica de menos 36 existe. Não é um número inteiro a resposta, mas não quer dizer que não exista, tá? Raiz cúbica de menos 36. Que número que eu elevo ao cubo dá menos 36? Não é um número inteiro, é um número decimal, que não vem ao caso, a gente não vai achar isso agora, mas exista, tá? Existe. É diferente de quando o índice é par. Raiz quarta de menos 36. Não existe, ok? Bom, aí aqui eu coloquei outros índices. Então aqui raiz cúbica de 8, de 64, de 125 e raiz quinta de 32. Raiz cúbica de 8, o que é a ideia? Eu preciso achar um número que elevado a 3 dê 8. Que número é esse? Pensa um pouquinho. Isso, 2. Por quê? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, tá? Então o 2 vezes ele, vezes ele, vezes ele, 3 vezes ele dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 é 2. Mesma coisa a gente vai fazer com 64. Que número vezes ele, vezes ele, vezes ele vai dar 64. No caso aqui vai ser 4. Por quê? 4 vezes 4, isso dá 16. 16 vezes 4 dá 64, tá? Então, raiz cúbica de 64 é 4. Cuidado que raiz quadrada de 64 é 8, né? Então, o índice faz diferença, né? Na nossa resposta. Raiz cúbica de 125. Que número que eu elevo a 3, ou seja, faço ele vezes ele vezes ele, eu encontro 125. Nesse caso, é o número 5, tá? 5 vezes 5 é 25, 25 vezes 5, 125. Ok? Com detalhe, eu tô pensando aqui, tá? Mas se eu fatorar, eu consigo enxergar isso. Deixa eu apagar pra cá pra mostrar. Se eu pego, por exemplo, esse do 125, só que aí também vai dar o mesmo trabalho do que sair tentando, tá? Então, olha só. Se eu pego 125 e fatoro, não é tiro o MMC do número sozinho, a gente fala fatorar. Então, ó, termina em 5, vou dividir por 5, vai dar 25. 25, vou continuar dividindo por 5, vai dar 5. 5 vou dividir por 5, vai dar 1. Então, ó, 1, 2, 3. Tá vendo?
O 5, ele aparece 3 vezes na fatoração do 125. Por isso que 5 vezes 5 vezes 5 é 125, tá? Bom, próximo, raiz quinta de 32. Mesma coisa, posso fatorar o 32. 32, vou dividir por 2, dá 16. Vou dividir por 2, dá 8. Vou dividir por 2, dá 4. Por 2 dá 2, por 2 dá 1. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, que número vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, né? 5 vezes vai dar 32. Quem? O 2. Ok? Tá entendendo a ideia? E os últimos aqui, os 3 últimos. Raiz sexta de 729. Posso fatorar também. Raiz cúbica de menos 27. Aí aqui existe, hein, ó. Porque o índice aqui é ímpar, tá? Não é porque aqui é ímpar, não. Aqui fora é ímpar, ok? E raiz quinta de menos 243, beleza? Vou começar com essa daqui. Vou fatorar o 243. Então, minto, vou começar com a de cima, porque o 729, o 243 está lá dentro. Vou pegar o 729 e vou fatorar. Não é par, não dá para dividir por 2. Vou dividir por 3. 729 dividido por 3 vai dar 243, tá? Vou dividir por 3 de novo. Isso vai dar 81. Vou dividir por 3 de novo. Isso vai dar 27. Vou dividir por 3 de novo. Isso vai dar 9. Vou dividir por 3, vai dar 3. Vou dividir por 3, dá 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, olha lá, raiz sexta de 729 é a mesma coisa que 3. Por quê? Porque 3 elevado a 6 dá 729, tá? Acabamos de ver aqui o 3 aparece 6 vezes. Então, que número vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele, dá 729, tá? E raiz cúbica de menos 27, tá aqui, ó. 27 tá pra cá, né? Aqui, ó. Que número vezes ele, vezes ele, vezes ele, dá 27. O próprio 3 de novo. Ah, professora, mas tem um menos. Então, menos 3. Menos 3 vezes menos 3 dá o quê? Mais, menos com menos é mais 9. Mais 9 vezes o último, o menos 3, mais com menos é menos, 3 vezes 9, 27, tá? Então, negativo. E o último, 243, também tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, que número que eu elevo à quinta, que dá 243? 3. Se aqui é negativo, minha resposta também será negativo, tá? Por que é menos 3? Porque menos 3 elevado a 5 dá menos 243, ok? Pessoal, e com isso vocês podem fazer raiz sexta, raiz oitava, raiz décima, né? Fatora, porque às vezes fica mais fácil, tá? E a ideia do vídeo é essa, mostrar mais ou menos como que se calcula um radical, tá ok? Espero que eu tenha ajudado. E críticas e sugestões deixem sempre aqui nos comentários e pedidos de vídeos também, tá ok? Beijo, pessoal. Até mais.